dia. Hoje, o Portal do Hoteleiro, plataforma de capacitação e atualização profissional da BH São Paulo, com apoio da BH Nacional e das demais ABHs dos estados brasileiros, pauta um tema que já virou urgência na hotelaria. Como implantar a Ficha Nacional de Registro de Hóspede Digital, FNRH. Ao longo desse webinar, nós vamos contar com a presença de técnicos do Ministério do Turismo e do SERPRO para esclarecer dúvidas que estão se repetindo no balcão e no back-office. Por exemplo, como ficam a diária e os horários de check-in e check-out. A Hotelaria Nacional também indaga qual é o passo a passo que os hotéis e as pousadas sem PMS devem dar para operar em conformidade com as portarias. E como proceder para registrar acompanhantes e atender a grupos. O que fazer quando o hóspede não preenche a ficha digital? Como será a integração com sistemas, APIs e fornecedores para meios de hospedagem que já trabalham com essa tecnologia na gestão? Muito bem, mas antes de dar início à apresentação que será conduzida por técnicos do Ministério do Turismo e do SERPRO, registramos e agradecemos a presença de Juarez Moreira, assessor especial da Secretaria Nacional de Políticas Públicas no Ministério do Turismo. Seja bem-vindo, secretário Juarez, por favor. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né? É um momento muito especial e significativo para o turismo brasileiro, especialmente para quem faz esse setor acontecer, né? Vocês que estão aí do outro lado, vocês que vão estar escutando essa mensagem, profissionais do meio de hospedagem, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Em nome do secretário de Políticas do Ministério do Turismo, Augusto Rocha, do nosso ministro de Turismo, Gustavo Feliciano, dou boas-vindas a todos. Agradeço o convite da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis do Estado de São Paulo, também a BIH Nacional, em nome do Sérgio. Agradeço essa oportunidade. Parabenizo também a iniciativa desse webinar, que nos reúne para dialogar, esclarecer e avançar juntos na implementação dessa nova regra, a Ficha Nacional de Registro de Hóspede e do check-in digital. Tá? Essa mudança, como todos sabem, é fruto de uma construção participativa do Ministério do Turismo, feito com diálogos com o setor, não seria diferente, né? O objetivo é claro, esse é o objetivo, modernizar o processo, ampliar o acesso às informações e tornar o turismo brasileiro mais eficiente, seguro e alinhado às transformações digitais que já fazem parte da rotina dos viajantes. Nós sabemos do dia a dia, essa evolução digital já faz parte dos nossos viajantes, dos nossos turistas, dos nossos hóspedes. Então, a gente está fazendo de forma que nós possamos atendê-los de forma mais eficiente. Estamos literalmente, né, aposentando o papel, isso é importante. A Ficha Nacional de Registro de Hóspede digital moderniza uma das etapas mais importantes da hospedagem, o registro obrigatório do hóspede. Esse é um momento de capacitação, né, fundamental para alinhar os fluxos, responsabilidades, adequações e boas práticas, reduzindo os riscos de não conformidade e, ao mesmo tempo, melhorando a experiência de quem hospeda e de quem é hospedado, né? Então, nós sabemos dessa importância. Agora, importante nós termos em mente o seguinte: nós sabemos que até o dia 19 de fevereiro, todos os meios de hospedagem do Brasil precisam aderir a essa nova ficha. Com isso, né, o turista poderá preencher seus dados antes mesmo de chegar ao local, de forma simples e segura, utilizando a conta gov.br. É importante frisar isso, né, a conta gov.br. Para os hoteleiros, a gente sabe, né, e a gente prevê isso, né, os ganhos são evidentes. Menos burocracia, rotina mais ágeis e mais seguras no tratamento dos dados. O único requisito é aquele que a gente está batendo na tecla, é que todos estejam cadastrados e regulados no cadastro. Algo que já reforça toda a formalização e a credibilidade do setor hoteleiro, né? Então, o Ministério do Turismo, o Conselho Nacional do Turismo, segue ao lado do setor, trabalhando para que o Brasil, né, os nossos trabalhadores da área desse setor, estejam cada vez mais fortalecidos, que o Brasil seja um destino moderno, eficiente e seguro. Então, nós estamos aqui juntos para fortalecer o turismo nacional. Esse é o objetivo desse trabalho que é prioritário dentro do Ministério do Turismo.
Muito obrigado a todos, um bom webinar, e eu continuo aqui, a gente vai estar trabalhando juntos, e volto a dizer, em nome do secretário e do ministro, dou as boas-vindas e agradeço muito a participação de todos. Obrigado. Muito obrigado a você, Juarez. É super importante, é uma mudança importante para o cenário brasileiro, né, do turismo, para a hospedagem também. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso anfitrião, Marcos Vilas Boas, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Marcos, com a palavra. Obrigado, Walter. Bom dia, senhoras e senhores, Juarez e demais técnicos do Ministério do Turismo. É uma grande satisfação, como presidente da BH, abrir esse encontro promovido pelo Portal Hoteleiro. E a gente traz um tema extremamente relevante para o presente, principalmente para o futuro da hotelaria brasileira, que é essa evolução dos processos de registro de hóspedes e essa jornada nova do check-in digital. A gente vive uma nova fase no setor, marcado por essa transformação tecnológica, não só na ficha, mas também nas formas de comercialização e de como se comunicar com os hóspedes. Então, essa busca constante por eficiência, pela necessidade de elevarmos cada vez mais o nível da profissionalização da hotelaria. E mais do que uma mudança operacional, nós estamos falando de uma evolução na forma como nos conectamos com o hóspede, como organizamos nossas informações e como fortalecemos a credibilidade e a segurança do nosso setor. Nosso papel agora, enquanto entidade representativa da hotelaria paulista, é justamente liderar esse movimento de evolução, apoiando os empreendimentos nesse processo de adaptação, levando informação confiável, promovendo capacitação e aproximando o setor das autoridades e especialistas que constroem essas diretrizes. Exatamente isso que estamos fazendo nesse momento. Esse webinar é especialmente importante porque reúne os profissionais diretamente envolvidos nesse processo. Acreditamos que esse conhecimento compartilhado vai gerar competitividade, reduzir riscos e fortalecer o nosso setor. A hotelaria brasileira sempre demonstrou grande capacidade de adaptação e inovação, e tenho plena confiança de que juntos seguiremos avançando com responsabilidade e visão do futuro. Agradeço imensamente a presença de vocês, convidados, os parceiros e de todos os profissionais que dedicaram seu tempo para fazer esse encontro uma realidade. Desejo a todos um excelente evento e um conteúdo extremamente produtivo. Eu quero aproveitar, se vocês me permitem, ler uma mensagem que o presidente da BH Nacional, Sérgio Gaspar, passou. Ele não vai poder estar presente, mas ele passou uma mensagem que ele gostaria que eu lesse. Nesse momento, estou com o meu celular aqui, então vou ler as palavras. Não tenho a voz do Sérgio, mas vou tentar ler sem o sotaque também. Quero registrar meu agradecimento à BH São Paulo e ao presidente Marcos Vilas Boas. Não posso estar presente nesse importante webinar, mas estou plenamente representado. O tema é estratégico para a hotelaria e não há tempo a perder. É hora de esclarecer dúvidas e avançar na implementação com segurança e eficiência. Em nome de todos, agradeço a Glaucia e ao time do Portal do Hoteleiro pela liderança e organização. Um encontro que já nasce com sucesso. A associação forte se faz com união e participação, esse é o nosso lema. Agradeço também o apoio das ABHs estaduais e da diretoria da BH Nacional. Parabéns a todos os envolvidos, obrigado por fazerem acontecer, que Deus abençoe. Sérgio Gaspar, presidente da BH Nacional. Senhores, vamos em frente então. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. É bom essa mensagem também do presidente da BH Nacional. Aqui nós temos na BH de São Paulo o Portal do Hoteleiro, que é uma plataforma de comunicação com os nossos associados e também com os hotéis de todo o Brasil. E vai estar todas as informações desse seminário vão estar cobertas e colocadas aí no Portal do Hoteleiro, portaldohoteleiro.com.br. É super simples. Se registrem lá, por favor, para acompanhar as novidades. Eu queria agora passar a palavra para a Ângela Cascão. Ângela é a coordenadora de apoio à formalização dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, e ela vai passar a apresentação, vai dar início às orientações sobre esses temas em pauta. Muito bem-vindo, Ângela. Por favor, você pode também apresentar o restante da sua equipe aí. Obrigada, Walter. Obrigada a todos, né? Parabéns pelo trabalho e muito importante o dia de hoje. Fico muito feliz de participar desse webinar. Esse envolvimento, né, do setor de hotelaria, essa vontade de obter conhecimento, de se adaptar,
as modernizações, depois de tanto tempo de trabalho, né? Eu sou servidora do Ministério do Turismo há muitos anos e a gente vem tentando se adaptar e acompanhar a modernização, a tecnologia, e proporcionar, né, melhorias para todo o setor a todo momento. Então, foi um trabalho longo, de muito tempo já, como foi colocado pelo meu colega Juarez, né, participativo, com muita consulta ao setor de hotelaria, né, para que a gente conseguisse, junto ao SERPRO, proporcionar um sistema de qualidade moderno e que ajude aí o desenvolvimento de todo o setor e atenda a nossa premissa sempre foi diminuir aí o tempo do check-in, melhorar o serviço da hotelaria para que todo o setor saia contente aí com essas melhorias. Eu estou aqui hoje acompanhada dos meus colegas, o Mário Rudá, que ele é o coordenador geral de tecnologia e informação aqui do Ministério do Turismo, e o Flávio de Mello Martins Pinheiro, que é analista de negócios do SERPRO, que é o nosso parceiro aí no desenvolvimento do nosso novo sistema da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentação para que a gente possa mostrar para vocês e abordar tudo que está sendo disponibilizado aí desse novo sistema. Só um minutinho. Está compartilhando a tela? Todos Sim. bem? Deixa eu só voltar aqui para mim. Bom, então vamos lá, né, para os nossos trabalhos. O que é a Ficha Nacional de Registros de Hóspedes? A ficha, ela é prevista na Lei Geral do Turismo, né? Ela já havia essa previsão, já existia um sistema da ficha, né? Já existia a obrigatoriedade dos meios de hospedagem apresentarem, transmitissem ao Ministério do Turismo os dados do hóspede, né? Ela é obrigatória desde da Lei Geral do Turismo, né, da publicação da Lei Geral do Turismo, e ela registra os dados dos hóspedes no check-in e envia ao Ministério do Turismo, apoiando políticas públicas e ajudando os hotéis a conhecer melhor o seu público. Então, todo esse dado que é recolhido, que já vinha sendo recolhido por meio da antiga Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, ela é utilizada aqui no Ministério para a gente conhecer aí esse viajante, né, tanto interno quanto externo. Porém, agora chegou a hora de transformar a ficha em uma experiência simples, digital e integrada. Como todos aqui bem conheciam, a ficha ela havia uma exigência de assinatura, de impressão de papel, um sistema que já estava há muito tempo vigente no Ministério, que era utilizado pelo setor de hotelaria, e ele necessitava de modernizações. E agora foi desenvolvida essa ferramenta moderna, segura e integrada, acessada pelo GovBR. Ela foi desenvolvida em parceria com o SERPRO. Essa é a carinha aí de acesso ao novo sistema da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes. Então, existe a possibilidade de entrada com o acesso do GovBR, né, do turista, do cliente que está chegando ao meio de hospedagem. E uma pergunta que vem a todo momento de quem está conhecendo aí esse novo sistema é: e se eu não disponho do GovBR? Se eu não lembro da minha senha? Ou se eu estou tendo dificuldade de acesso no momento do meu check-in? Também existe a possibilidade de acessar sem o GovBR. Porém, o acesso com o Gov, ele dá facilidades que não serão possíveis sem o Gov. Porque a partir do momento que o cliente, o hóspede, ele acessa ali, ele põe por meio do Gov, coloca a senha dele, todos os dados dele que são disponibilizados pelo Gov já são transmitidos ali para a parte inicial da ficha, né, que são os dados pessoais desse hóspede. Então, qual o objetivo da ficha digital?
Primeiramente, a premissa do Ministério junto ao SERPRO foi facilitar o momento do check-in, tanto para o hóspede quanto para o empresário, né? A gente verificava em muitos momentos, além de haver todo o trâmite já da hotelaria, as necessidades de identificação, apresentação de documentos, enfim, todo o procedimento que é realizado no momento do check-in, que é necessário ao meio de hospedagem, havia ali também a questão da ficha, do preenchimento da ficha, que causava um certo desconforto de informar novamente os dados, de ter que preencher, a pessoa já chega querendo desfrutar ali das suas férias, ou também uma viagem a negócios com certa urgência, a primeira coisa que quer fazer é subir ao quarto e já desfrutar do seu meio de hospedagem. Porém, todas essas a necessidade de informar esses dados gerava essa dificuldade ali no check-in, na entrada do hóspede no meio de hospedagem. Então, o principal objetivo foi facilitar esse check-in no que dependia das informações necessárias ao Ministério. Gerar estatísticas qualificadas para políticas públicas. Outro problema que já era verificado no sistema antigo era que, por causar essa dificuldade inicial, esse atraso no check-in, essa demora, então foi verificado que muitas vezes os dados não eram preenchidos de forma verídica. Muitas vezes eram preenchidas pelo próprio atendente, né, que estava ali no balcão, e não era a informação que é necessária para os estudos fiéis ao que está acontecendo ali no mercado. Então, essas estatísticas elas estavam, de certa forma, poluídas. Então, hoje, o acesso à ficha, por ser pelo próprio hóspede, ele que vai dar as informações do motivo da viagem, de onde ele veio, qual meio de transporte ele utilizou, ele que vai informar diretamente ao sistema, então a gente tem ali uma forma mais fácil de pegar esse dado verídico, né? Bom, a intenção também, um dos maiores objetivos, como falado anteriormente, é melhorar a experiência de turistas e empresários. Todo mundo sai feliz quando o processo é mais ágil, né? E garantir a segurança e proteção de dados. Essa parceria com o SERPRO garantiu o acesso à ficha de uma forma segura, porque os dados Gov.br é o próprio dono que dispõe, né, de uma senha, então a veracidade de que aquela pessoa que está hospedando e que está fazendo o seu check-in, registrando por meio do acesso do Gov, demonstra que aquela pessoa é aquela mesma. Então, é uma garantia de segurança, né, de que os dados são fiéis à pessoa que está entrando no estabelecimento. E toda a segurança, já que a credibilidade que é disponibilizada pelo SERPRO, que garantindo aí a proteção de dados em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que muda na prática, né? Bom, primeiramente, a substituição da ficha em papel, né? Aí a gente vê também um objetivo alcançado do setor, que é em atenção à sustentabilidade, disponibilização de espaço dos meios de hospedagem, toda esse arquivamento que era necessário anterior, ele não mais será necessário, pois ele vai estar todo no sistema e esse armazenamento passa a ser do próprio sistema, né? Então, não há mais a necessidade da ficha de papel. É uma plataforma única, nacional, e existe aí essa possibilidade de integração com o PMS via API. É uma outra vantagem. Então, todos os dados que são abastecidos no meio de hospedagem que utiliza o PMS, mais para frente eu vou falar, tem as duas maneiras do Ministério captar esses dados. Um é via integração com o PMS, e aqueles que não dispõem de um gerenciamento de PMS, ele vai fazer diretamente no nosso sistema. Então, quando ele dispõe de um PMS, essa integração vai ser via API e esse cruzamento dos dados será automático. E, como já dito também, autenticação pelo Gov.br, que vai ser por meio de um QR Code para pré-check-in, ou no check-in ou pré-check-in. Também
aqui nessa apresentação, o intuito é mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Ele pode ser encaminhado na reserva, esse QR Code, ou o link de acesso ao preenchimento de dados na ficha, ele pode ser encaminhado mesmo antes do hóspede chegar ao hotel, ou seja, quando é encaminhada a reserva a ele, ou se ele ainda não preencheu, o preenchimento pode ser por meio de uma leitura de QR Code no próprio estabelecimento. E dada essa autenticação pelo GovBR, né? Que é a forma de entrada. Então, essa é a interface do novo sistema. Como dito, eu falei anteriormente, tem a entrada com GovBR, a entrada sem GovBR, e eu me esqueci de mencionar, mas existe também uma entrada para o estrangeiro, porque esse estrangeiro não dispõe ali de um acesso GovBR, né, que é feito por meio do CPF. Então, temos aí em duas linguagens, o inglês e o espanhol, para que ele possa preencher os dados dele também, 2 idiomas. E aí, quais são os benefícios para o turista? Como dito já previamente, um check-in ágil e sem filas. A gente pretende fazer aqui uma dinâmica, não sei se será possível, o Mário o nosso coordenador aqui de TI, vai mostrar para vocês como é feito esse acesso, em quanto tempo que o hóspede consegue preencher esses dados. Então, o maior benefício visualizado eu peço para imaginarem aqui um momento de check-in em que chegue ao mesmo tempo, no meio de hospedagem, um grupo de 20 pessoas. Né? Anteriormente, com o sistema antigo e a forma antiga de preenchimento dos dados, formaria uma fila, né? Todo o procedimento de check-in seria realizado em 1 a 1. Hoje, dependendo do sistema de check-in da hotelaria, do meio de hospedagem, ele contando com o nosso novo sistema da ficha, ele pode ser feito simultaneamente esses mesmos 20 hóspedes. Então, ali com o QR Code no balcão do hotel, todas as 20 pessoas que estão ali naquele saguão conseguem fazer a leitura do QR Code, enquanto os outros são atendidos para todos os preparativos, né, do check-in do hotel, ele pode ir preenchendo os dados dele da ficha, que já vai estar integrado ali com o sistema PMS dele, ou se ele não dispor do sistema PMS, o preenchimento dos dados dele já vai estar completo ali na ficha. Né? Então, menos burocracia e maior segurança. O preenchimento de dados pelo GovBR. E inclusão de turistas estrangeiros também aí é um benefício e uma novidade desse novo sistema. Para o empresário, economia de tempo e custos, automação e integração digital, relatórios em tempo real, também isso previsto aí ao novo sistema, o desenvolvimento de painéis, que vai poder fazer o estudo do perfil aí das pessoas, dos hóspedes que são recebidos aí por esse meio de hospedagem. E segurança jurídica e modernização internacional. Bom, para o Brasil, impactos para o Brasil são dados estratégicos para o planejamento turístico, então vai ser demonstrado aqui para vocês todos os questionamentos que são feitos da ficha, são 2 questionamentos base assim, para o estudo do Ministério, que são, além do perfil, né, pessoal desse turista, vai ser questionado a ele de que maneira ele está visitando essa cidade, né, qual o transporte, e de onde ele veio. Acho que é isso. Mas vai ser mostrado aqui mais para frente para vocês. Estatísticas confiáveis em tempo real, contribuição para a segurança pública e políticas públicas, em alinhamento com práticas globais de turismo. O outro questionamento é o motivo da viagem, desculpa, me faltou aqui no momento de falar. Então, tem um outro questionamento importante aí, que é o motivo da viagem, porque esse turista está visitando esse município. Bom, segurança e confiabilidade. A ficha digital oferece segurança e confiabilidade em todo o processo de registro de hóspedes, garantindo a proteção de dados pessoais de acordo com a LGPD. A plataforma é integrada, auditável e rastreável,
proporcionando transparência e confiança para hóspedes, empresários e órgãos governamentais. Com a ficha digital, o Brasil dá um passo à frente na modernização do turismo e na valorização da experiência do viajante. Bom, o que o meio de hospedagem precisa para utilizar a ficha digital? A gente, como foi dito anteriormente, tem duas maneiras que ela pode ser utilizada, né? Que são os meios de hospedagem que fazem uso de sistemas gerenciadores de PMS. Então, ele é feito por meio de API, né? Com o nosso sistema, o PMS vai integrar, a integração é feita por meio de API, o PMS com o sistema da ficha. Então, esses dados são abastecidos momentaneamente, né? E sem o PMS, em que o meio de hospedagem vai fazer o uso diretamente do nosso sistema. Muitas vezes a gente está percebendo que alguns meios de hospedagem estão utilizando do nosso sistema para um controle de check-in e check-out. Aqueles que não dispõem de um sistema digital para isso, estão utilizando do nosso sistema para fazer esse check-in e check-out. É um controle muito bom. Ele não é diferente da forma que o meio de hospedagem opera, ele não vai avaliar questões financeiras, nada disso, né? Então, assim, é apenas um controle de entrada e saída do hóspede. Não outros consumos de quarto, tudo isso não abarca esse sistema, porque não é o intuito dele, né? Então, isso, o setor da hotelaria tem aí os seus próprios sistemas. O que o hóspede precisa fazer para utilizar a ficha digital? Então, esse QR Code, quando o meio de hospedagem, ele acessa ali, já está, primeiramente, esse meio de hospedagem, ele tem que estar regular no cadastro, né? Acredito que todos que estão participando desse webinar, que dispõem de um meio de hospedagem, que trabalham no meio de hospedagem, conheçam o cadastro, que é o sistema de cadastro dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo. Então, o meio de hospedagem tem obrigatoriedade de se cadastrar no cadastro. Então, uma das premissas para a utilização do sistema da ficha é esse cadastramento no cadastro. Para quem ainda não fez e não foi informado ainda a respeito, foi divulgado pelo sistema cadastro a necessidade de indicar um responsável por esses dados da ficha no sistema. Porque muitas vezes ali o empresário, o dono desse meio de hospedagem ou quem gerencia esse meio de hospedagem, que é indicado lá no cadastro, não é a pessoa que vai gerenciar esse sistema da ficha. Então, é importante que essa indicação seja feita no sistema cadastro, vai ser definido aqui pelo Ministério e nossas regionais essa indicação, e após ter preenchido essa lacuna que alguns estão em branco, que é necessário acessar o sistema e preencher. Após preenchido, ele vai poder ter acesso ali, por meio do CPF dessa pessoa, o primeiro acesso à ficha, né? E essa pessoa, esse gerente ou essa pessoa, esse indicado, né, esse responsável pela ficha, ele vai indicar as pessoas que vão poder operar o sistema no meio de hospedagem, tá? Então, quando ele acessar o sistema da ficha, ele vai ter um QR Code próprio do meio de hospedagem, que esse QR Code vai ser disponibilizado ali no saguão do hotel, e é esse mesmo link que vai ser encaminhado no pré-check-in para que os hóspedes possam fazer o preenchimento da ficha. E aí, como foi dito, dessas três maneiras, né? Com Gov, sem Gov e o perfil o módulo do estrangeiro, né? Esse quadrinho aí é a forma que ele vai ver o hóspede, né? Que ele vai poder ver, acompanhar as reservas deles, as hospedagens anteriores, enfim, todos os dados dele e dos dependentes que são cadastrados para esse usuário, né? Então, assim, quando uma pessoa preencher a ficha, vai ser mostrado aqui posteriormente pelo coordenador Mário, na prática. Então, cada hóspede precisa preencher uma ficha nacional. Se o quarto tem 3 pessoas, são 3 fichas a serem preenchidas. Ah, mas eu estou levando acompanhantes menores de idade. Então, esses menores vão ser cadastrados na conta de um responsável, né?
vamos supor, os pais ou quem tiver sob responsabilidade desses dependentes, vai cadastrar esse dependente que vai ficar registrado na página dele toda vez que ele entrar na página da ficha. Então, a exemplo, eu possuo 2 filhas. Na primeira vez que eu acessei a ficha, eu viajei com as minhas filhas, indiquei elas como minhas dependentes. Então, cada vez que eu fizer um check-in, que eu for preencher a ficha em um meio de hospedagem, eu vou clicar se eu estou acompanhada dessas dependentes ou não, tá? Tenho a possibilidade de inserir ou retirar esses dependentes. Agora, se o companheiro do quarto é o maior de idade, então ele mesmo que vai fazer o acesso dele e o preenchimento dos dados dele. A partir de agora, eu vou pedir para o meu colega Mário fazer aí demonstrações de acesso ao sistema, para que todos tenham aí o conhecimento e vejam um pouquinho como é a navegação aí do novo sistema de fichas, Sistema Nacional de Registro de Hóspedes. Bom dia, pessoal. Beleza. Obrigado, Ângela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mário, sou coordenador geral de TI aqui do Ministério do Turismo. Primeiro, agradecer o convite, né? Acho uma iniciativa muito importante da BEH São Paulo. Colocar vocês aqui junto com a gente para a gente poder mostrar um pouco do sistema que está sendo desenvolvido, como a Ângela falou, o Juarez falou também, a gente já está desenvolvendo há um certo tempo. Passamos por uma fase de piloto, né? A gente chegou a ter um momento de implementação do sistema no seu momento piloto, e agora a gente está colocando ele à disposição para o público final, né? E a ideia é sempre a gente poder sempre evoluir o sistema também, tá certo? A gente tem essa primeira versão que está sendo disponibilizada para todos, e a ideia aqui é mostrar um pouco do sistema, tanto da parte do hotel, né? Que eu acho que seria talvez o maior interesse de vocês aqui, como também a experiência do usuário. Eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Estão vendo a tela? Sim. Só uma sinalização, por favor. Sim, eu estou tá escutando. visível. Eu estou vendo a tela. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês a página, um portal que a gente tem dentro do portal institucional do Ministério do Turismo, que é específico para a ficha, tá certo? Lá a gente está tentando reunir o máximo de informações possíveis, disponibilizar manual, disponibilizar passo a passo. Como temos muitas atividades, esses materiais a gente está produzindo aos poucos, mas a gente vai colocando dentro desse portal do Ministério do Turismo. O endereço é simples, fnh.turismo.gov.br, só você acessar e vai cair já direto nessa primeira página, né? Aqui a gente tem uma parte introdutória e tem também as partes que já são mais específicas, voltadas para os módulos. A Ficha Nacional de Hóspedes trabalha com o conceito de 3 módulos. Um módulo voltado para o meio de hospedagem, um módulo voltado para o hóspede e um outro módulo que é o de gestão aqui do Ministério do Turismo, né? Aqui na página, a gente disponibiliza tanto as informações para os módulos de meio de hospedagem, quanto também para o módulo do hóspede. Além disso, tem a centralização de todos os normativos em que a ficha está se baseando, né? Então, se tiver alguma dúvida legal, algum questionamento, algum hóspede que pode perguntar alguma coisa, a gente tem os embasamentos legais aqui na parte de normativos. Também estamos disponibilizando um canal de contato, tá certo? Esse aqui é bem direcionado para os meios de hospedagem. Se tiverem alguma dúvida em relação à implementação da ficha, tá? Na verdade, o que a gente orienta é, primeiro, a leitura dos manuais, que a gente vai chegar ali daqui a pouquinho, tentar implementar a ficha e não conseguindo, por alguma dificuldade técnica, aí sim, startar uma conversa via chamada, tá ok? Bom, vamos entrar aqui, que eu acho que é o que o pessoal está mais interessado. No modo de meio de hospedagem, tem uma introdução também. Vou só recapitular o que a Ângela tinha falado, que é necessário para acessar para o meio de hospedagem acessar o seu módulo, ele
é mandatório que ele tenha o cadastro regular no Cadastur. Então, já tem aqui o link para o meio de hospedagem e fazer a sua regularização. E também é mandatório que seja informado o CPF do responsável pela FNRH. Esse CPF aqui é diferente do responsável do meio de hospedagem, certo? Porque tem casos que tem um meio de hospedagem que tem um dono e ele delega essas funções para outras pessoas. Então, esse aqui pode ser uma pessoa delegada do dono do hotel, do meio de hospedagem, né? E também tem aqueles outros casos em que o responsável do cadastro vai acabar sendo também o responsável pela FNRH. Ainda assim, é necessário discriminar quem é esse CPF. Vou abrir aqui rapidinho esse passo a passo de como fazer a atualização do cadastro lá no Cadastur. Então, é só entrar rapidinho no Cadastur, fazer a sua regularização, né? Deixa eu ver, cadê? Tá carregando. Acessar o meio de hospedagem, vem aqui na caixinha de alterar e resolver pendência, e no terceiro item, informações da atividade, tem lá, responsável pela ficha nacional de registro de hóspede. Então aqui, informar o CPF, e aqui tomar cuidado, prestar atenção se os números estão informados corretamente, tá certo? Indicar o nome do responsável e o e-mail também do responsável. A gente recomenda que não seja alguém tão operacional e nem que seja muito alto escalão, né? Seja alguém ali que tenha uma certa autoridade dentro do meio de hospedagem para poder depois designar supervisores e operadores, daqui a pouquinho a gente mostra. Bom, então, feito a regularização do cadastro e feito o cadastro na ficha nacional de registro de hóspede, né, indicando o CPF, o meio de hospedagem está apto a utilizar o sistema. Os meios de hospedagem que têm PMS devem seguir esse fluxo aqui, tá certo? Vamos passar rapidinho. É importante destacar o passo a passo para gerar a chave da API. Só em contexto geral, os PMS, que são os softwares que os meios de hospedagem utilizam, né, em geral, eles podem conversar com a ficha nacional de registro de hóspedes, independente de ter grandes alterações no sistema, né, via API. Essa API é o que faz a ponte, vamos dizer assim, de um sistema com o outro, do sistema do PMS com o sistema do Ministério do Turismo. Aqui tem toda a documentação de integração com a API. Isso aqui é mais direcionado ao pessoal as empresas de PMS, tá certo? Então, se você tem um PMS contratado, é importante entrar em contato com eles, verificar se eles já estão se adequando à ficha, se eles já estão, se eles já leram a documentação, se eles já estão pensando em fazer a adequação do sistema. Ok. E aqui o outro passo, que seria o meio de hospedagem sem PMS. No caso do meio de hospedagem sem PMS, ele, uma vez cadastrado o CPF lá no Cadastur, ele já está apto a usar o sistema, ok? A gente vai passar rapidinho pelo módulo e vamos ver como é que funciona. E aqui cabe destacar, como a Ângela já briefou um pouco antes, a ideia não é que o sistema, que o sistema de ficha substitua o PMS. Né? Ele está bem longe de ser um PMS, ele está aqui apenas para fazer uma gestão, um registro, digamos assim, das reservas e das fichas que são enviadas ao meio de hospedagem. Então, vamos entrar aqui agora no módulo, propriamente dito. Vou apresentar a primeira tela de entrada dele. Essa aqui é o... Não, é o do hospedagem, isso mesmo. Bom, quando vocês entrarem no link que está disponível aqui na página também, né? Clicar aqui na página, você já vai direto para o link do módulo de meio de hospedagem. Vai aparecer essa tela e a pessoa que tiver cadastrado lá no Cadastur com a FNRH vai entrar aqui com o seu GovBR, ok? Não vou colocar aqui direto por questões de LGPD, mas entrando vai aparecer essa tela. A primeira tela que aparece é essa aqui.
né? E esse aqui é um momento importante tanto para os meios de hospedagem que têm PMS contra aqueles que não têm PMS. Os que não têm PMS, esse aqui é o que a gente chama de sistema base para a ficha nacional de hóspedes, onde o meio de hospedagem pode utilizar como um gestor das suas reservas, um registro das suas reservas. Aqueles meios de hospedagem que têm PMS, eles provavelmente vão acessar pouco esta página, tá? Porque a ideia é que vocês continuem utilizando o PMS como seu sistema principal. Então, aqui, quem tem PMS vai acessar em alguns momentos básicos e a gente vai passar por eles. O primeiro deles é a chave de API. A empresa que administra o PMS vai te pedir essa chave, tá ok? Vai pedir para o dono do hotel, para o hotel, para o meio de hospedagem, a chave da API. Deixa eu só logar aqui rapidinho, um minuto. Pronto. Bom, então aqui a gente tem a chave da API. O que o meio de hospedagem com o PMS vai fazer? Copiar esse usuário, copiar essa chave e enviar para a empresa que faz a integração com o PMS, certo? Uma vez enviado, o PMS vai fazer as adequações necessárias para poder fazer a integração com a ficha. No melhor dos mundos, não teria muito mais a interação do meio de hospedagem que tem PMS nessa parte aqui da ficha nacional. Okay? O que pode ser interessante para quem tem PMS é acompanhar esses logs de erros da API. Aqui é algum erro que acontece no momento do envio da ficha para o Ministério do Turismo. Então, pode ser algum dado inconsistente, pode ser um CPF inválido, pode ser algum dado que faltou. No momento do envio, a gente aqui no Ministério faz todas as validações das informações necessárias da ficha, as obrigatórias, e confere, né? Isso, claro, via sistema. E confere se todos os campos estão preenchidos corretamente, inclusive validação de CPF. Então, se tiver algum dado inconsistente, a gente vai retornar o erro. É interessante, principalmente nesse início, acompanhar junto com o pessoal dos PMS esses logs de erros, tá ok? Além disso, aí aqui agora já vale... Esses dois momentos aqui são mais interessantes para quem tem PMS. Quem não tem PMS e quer utilizar o sistema como um módulo de reserva, essas outras caixinhas são mais funcionais, interessantes. Um outro ponto aqui legal para os dois também, né? Quanto quem tem PMS e sem PMS, é a parte de personalizar. É uma coisa simples apenas de colocar a logo do meio de hospedagem e os termos e condições do hotel, tá certo? Então, você já pode subir aqui um arquivo PDF e uma foto, porque na hora que o hóspede for fazer o check-in dele via aplicativo, já vai aparecer um pouco mais bonito ali para ele, tá certo? E já vai também com os termos certinho. Bom, continuando. Tá. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Beleza. Continuando então. Eu já passei por essas 3 caixinhas, vamos agora nessa parte de usuários. A parte de usuários é onde o meio de hospedagem vai definir alguns operadores e supervisores para a ficha nacional de registro de hóspedes. Como essa plataforma pode ser utilizada pelo meio de hospedagem sem PMS, é interessante ter tipos de permissionamentos, né? Então, o operador é aquele que, como se fosse o atendente de balcão mesmo de check-in, e o supervisor é um nível acima, digamos assim. O supervisor pode entrar. Aliás, primeiramente o responsável, né, do meio de hospedagem tem que entrar e cadastrar pelo menos um supervisor para poder delegar a função. Se ele não quiser cadastrar, tudo bem, né? Ele pode ficar cadastrando operadores e por aí vai. Mas se ele quiser delegar um pouco a função, ele cadastra um supervisor e o supervisor pode cadastrar os operadores, tá certo? Que seriam os atendentes. Deixa eu ver. O operador vai ter
vai ter as possibilidades de fazer reserva, de fazer uma gestão de hóspede. Algumas coisas ele não vai poder, por exemplo, ver chave de API, log das APIs, isso não fica liberado para o operador. O supervisor já tem um pouco mais de visualização e o responsável do hotel tem acesso total. Navegando um pouco mais, daqui a pouquinho eu volto aqui. A gente tem a parte de reservas, onde o meio de hospedagem sem PMS pode criar uma nova reserva, colocando um código, a data de entrada do hóspede, a data de saída, quantos adultos, quantas crianças, e criou sua reserva. Simples assim. Lembrando que toda essa parte de navegação aqui, que a gente está passando um pouco rápido, tem todo no manual, lá no portal do Ministério do Turismo, tá certo? O manual está mais detalhado. Aqui você cria um hóspede, insere documentação, e no momento que colocar o CPF, já puxa o nome da pessoa e tudo, e salvou, criou uma reserva. Não posso abrir aqui porque a gente está transmitindo, tá certo? Mas criou a reserva e já vai aparecer aqui essa reserva. Bom, uma vez criada a reserva, o meio de hospedagem tem duas opções para enviar o pré-check-in para o hóspede. A ideia do pré-check-in nada mais é do que pegar aquele papel que a gente preenchia antigamente e disponibilizar para ele, né? Não é uma inovação nesse sentido de ter um pré-check-in, de ter uma etapa a mais. Essa etapa já existia, que era o preenchimento do papel. A gente facilita ela, disponibilizando para o hóspede com antecedência. Então, no momento que uma pessoa fizer uma reserva, você pode enviar esse QR Code para eles adiantarem o check-in, mais ou menos na ideia do aéreo, né? De uma viagem aérea, que é onde a gente faz um check-in antes de chegar no avião. Então, esse QR Code pode ser enviado para o meio de hospedagem, pode ser tanto em formato QR Code, como o link também, né? Um QR Code nada mais é que um link daquela reserva. E aqui na FNRH, a gente disponibiliza dois meios. Um, que é o QR Code do hotel, e o outro, que é o QR Code da reserva propriamente dita. Eu vou abrir aqui o QR Code do hotel, só para a gente poder fazer um teste, né? E esse é o momento em que vocês podem fazer a leitura desse QR Code com o seu celular, apontar a câmera para o celular, e vocês vão ter a visão do hóspede. Bom, vocês vão ver que o aplicativo vai abrir, né? Vai abrir o aplicativo da Ficha Nacional de Registros de Hóspedes. Eu vou só copiar o link aqui já, ó. Você pode pegar, tanto enviar esse QR Code, quanto copiar esse link e enviar para o meio de hospedagem, para o hóspede. E no momento da leitura, deixa eu abrir aqui direitinho. No momento da leitura vai vir essa tela, certo? Bom, esse aqui pode usar, tá ok? Esse aqui é do hotel de teste do Ministério do Turismo, pode utilizar para você ter experiência já aí direto no celular. O celular vai vir um pouquinho diferente, porque ele se adapta ao celular, né? Ele é responsivo ao celular, mas as informações, a ideia aqui são as mesmas. Como a Angela tinha falado, tem a opção de entrar com o GovBR, a opção de entrar sem o GovBR e a opção do estrangeiro, já que ele não tem um CPF, né? Com o GovBR, a gente recomenda que seja utilizado, por mais que no começo possa ter alguma restrição, algum questionamento, a gente recomenda porque ficam todas as informações salvas. Uma vez que você fizer um check-in, um pré-check-in, com as informações utilizando o GovBR, os check-ins futuros ficam muito mais fáceis, entendeu? Então, assim, isso também incentiva o hóspede a fazer o pré-check-in. Momento em que, na hora que chegar no balcão, as informações vão estar muito mais fluidas. Então, por isso que a gente recomenda muito a utilização do GovBR. A gente sabe que tem uma mudança cultural ainda a ser alterada, né? As pessoas têm que se adaptar, têm que ganhar confiança ainda também, mas cabe também ao meio de hospedagem o incentivo desse modo de autenticação, digamos assim. É interessante aqui você poder cadastrar também todos os seus dependentes
Então, na hora de preencher algum dependente menor, já vai estar tudo pronto, é só ticar e escolher o dependente que está com você, né? E aí eu vou fazer até uma observação. Muita gente pergunta como é que funciona para acompanhante. No caso de acompanhante maior de idade, cada um preenche a sua ficha, né? Deveria ser assim na Anatel, então também deve ser aqui. Maior de idade, cada um preenche a sua ficha. Menor de idade tem que estar com algum responsável, ok? Então, ele vai tem a opção lá, na hora que a gente for passar aqui, a gente vai ver, de fazer a inserção de um menor de idade. Bom, a opção sem gov, ela também ela é uma opção livre, onde a pessoa vai ter que colocar os dados, e aí os dados delas não ficam salvos, porque não tem como a gente fazer a conexão à pessoa, né? Outra coisa boa no GovBR é que você está tendo maior garantia que aquela pessoa é ela mesma. Então, é um momento em que o Ministério do Turismo nem exige mais a assinatura da Ficha Nacional de Registros de Hóspedes, tá certo? Por parte do Ministério do Turismo, não é exigência a assinatura da ficha nacional. A gente sabe que tem alguns meios de hospedagem que utilizavam a ficha como uma forma de contrato, e por isso exigiam a assinatura também. Isso passa a ser critério do hotel, não uma exigência do Ministério. Qualquer coisa, a Ângela aí, pessoal da área de negócio, pode me corrigir, tá certo? Bom, continuando. Então, o SemGov, ele vai entrar com as informações de CPF. A gente dá mais uma forçada de barra aqui para ver se ele desiste de entrar sem o Gov e vai com o Gov, né, para incentivar mesmo o uso do Gov. Mas ele não quer de jeito nenhum, então tá certo. Ele segue sem o Gov. E aí começa a preencher os dados de check-in, né? Os dados de ficha. Então, primeiro, aqui, você lembra aquela foto que a gente colocou do hotel? Aqui aparece. E aqui os termos gerais também do meio de hospedagem, né? Que aparece. Que aceita os termos e continua. Aqui coloca o CPF, data de nascimento. E aqui a gente tem uma validação do CPF. Não é o GOV, logicamente, mas ele valida se o CPF existe. Então, eu colocando o número do CPF, data de nascimento, vai buscar o nome social, o nome da pessoa. Essas informações estão no site da Receita, então são informações que tendo esses dois itens, qualquer pessoa consegue puxar o nome, mas ele já traz preenchido o nome da pessoa, né? E aí depois passa a escolher o país de origem, o país de nacionalidade. Vamos dizer que sou canadense, sou branco, não. Se tiver deficiência, ele abre a caixinha, né, para escolher a deficiência também. Se não quiser informar também não tem problema. Mesma coisa aqui no gênero, certo? Outros abrem a caixinha também. Bom, deixa eu só entrar aqui com o meu CPF e voltar para a gente continuar. Bora lá. Uma vez informado o primeiro passo, ele pergunta sobre dados de dependentes, e aqui lembrando que é um menor de idade, tá ok? O maior de idade tem que fazer o seu próprio pré-check-in. Se você quiser inserir aqui o menor, você coloca e pede as mesmas informações. CPF, com número e data de nascimento, o país de nacionalidade, país de residência. Esse a gente acaba colocando porque podem ter casos de pais e filhos com nacionalidades diferentes e por aí vai, né? Eu não vou inserir aqui, porque eu não vou ter um dado de um CPF menor agora para a gente colocar. Mas aqui você pode colocar quantos dependentes menores de idade forem necessários. Então eu coloco continuar sem dependente. Dado de comunicação não é um dado obrigatório, né? A gente está vendo que não tem um asterisco. Então, se o hóspede não quiser informar, não tem problema. País de residência, que é diferente do país de nacionalidade, né? Eu posso ser um canadense morando no Brasil. Beleza, vamos continuar. Aqui as duas perguntas que o Ministério do Turismo faz sobre viagem.
Então, estou a negócios e vim de automóvel. E pronto, enviei o pré-check-in. Né? Pré-check-in enviado com sucesso. Aqui, claro, eu fazendo detalhadamente com vocês, demorou aí 2, 3 minutos. No balcão, isso é muito mais rápido. Né? Então, eu vou até simular agora como se eu fosse o... Deixa eu ver aqui. Como se eu fosse o estrangeiro. Vamos fazer aqui sem parar. Vamos ver se vai bem. Certo? Ó, eu sou estrangeiro e falo inglês. Já muda aqui para inglês também. Falo espanhol. São as 3 línguas que a gente tem disponível. Português, inglês e espanhol. O termo de uso do hotel também é interessante também vocês colocar num documento só, já as 3 línguas, né, para facilitar alguma coisa. Já pode colocar tudo num documento só. Inicial para check-in, aqui qualquer número. Fiquei um ano mais novo aqui. John. Sei lá, Silva. Qualquer coisa. Nome social, se a pessoa preferir informar. País, nacionalidade. Sou independente. África do Sul. Continuar. Aqui da viagem. Fazer compra. Ônibus. Pronto. Mais um pré-check-in enviado. Isso aqui eu ainda vim falando com vocês. Demorei um pouquinho, mas dá 30 segundos, sei lá. E se isso for com Gov, aquelas informações que a gente vai preenchendo é só próximo, 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 próximo. E chega e envia o check-in, certo? Então é uma coisa muito mais fluida. O que facilita no balcão, como a Angela estava falando, é que cada um pode ir lendo o QR Code e já ir preenchendo ali no saguão, isso se eles não já preencheram anteriormente. Essa é uma forma de envio do QR Code do hotel. Além disso, tem um QR Code da reserva também, que a gente pode... Deixa eu puxar um aqui para a gente poder mostrar. A gente pode enviar para o hóspede e ele facilita um pouco para o meio de hospedagem. Isso aqui foi o que eu queria agora sem gente. Deixa eu ver. Essa aqui está concluída. Deixa eu pegar. Deixa eu botar aqui. Vamos fazer uma nova aqui. Esse QR Code aqui, ó. Aqui a gente já tem uma reserva. Uma demanda que a gente tem muito, que a gente teve durante as experiências, é que às vezes o pessoal só bloqueia a reserva, né? Bloqueia e depois informa o nome das pessoas e tal. Então, por isso que a gente deixou desse formato. Né? A gente não vincula uma reserva a uma pessoa necessariamente. Depois você pode inserir os hóspedes. Né? Então, para criar a reserva em si, pode ser uma reserva, vamos dizer, entre aspas, vazia, e depois colocar os hóspedes. A gente foi vendo isso nas conversas com os meios de hospedagem, que às vezes pede bloqueio, né, de quantidade de reservas e por aí vai. Então, esse QR Code da reserva é um passo melhor para o meio de hospedagem na hora do check-in, porque lá o pré-check-in que foi enviado já chega direto dentro da reserva. O que é diferente do QR Code lá do balcão é que no momento em que a pessoa se apresentar ao check-in, o atendente vai ter que vincular a reserva ao pré-check-in. É um passo a mais, também não é tão complicado assim, mas o QR Code da reserva traz essa facilidade, certo? Deixa eu ver. Acho que era isso. Aproveitando, cabe destacar que pessoas que não conseguiram fazer check-in por algum motivo, porque não tem uma familiaridade com a tecnologia, pode se dirigir ao balcão e o atendente preencher as informações do hóspede. A informação do hóspede está errada. O atendente de balcão pode também corrigir essas informações. Então, assim, a validação final do preenchimento acaba sendo ainda do meio de hospedagem, que ele ainda continua com a obrigação de ter que checar a identidade da pessoa. Se no momento de checar a identidade viu que um nome está errado, alguma coisa, vai lá, corrige e pronto. Certo? A mesma coisa para as pessoas que não conseguirem fazer via celular ou via tablet ou o que seja.
pode também chegar até o balcão e fazer o preenchimento. Uma sugestão para um momento de que um balcão esteja muito cheio é direcionar atendentes para a fila, por exemplo, de atendimento, e mostrando o QR Code e ajudando as pessoas a preencher ali a ficha nacional. Deixa eu ver outra coisa. Colegas aí do Ministério, do SERPRO, querem acrescentar mais alguma coisa? Tá ok? Não, está tudo ótimo, pode continuar aí. Somente. Essa caixinha que eu acho que eu não passei, que aqui é das fichas, né? Uma vez preenchida. Não, vamos aqui na gestão do hóspede primeiro. Uma vez feita a reserva, você pode acompanhar o momento em que ele está, né? Isso para os hotéis sem PMS, em que momento que ele está de pré-check-in, check-in realizado, check-out realizado, no-show e cancelamento. Certo? Nessa parte aqui você pode fazer os acompanhamentos e os filtros. Aqui é aquilo que eu estava falando de quem tem reserva, ou quem fez o pré-check-in, mas não tem a reserva ainda. Então pode vincular aqui, nesse caso, e nos PMS, cada PMS tem sua forma de vincular também a reserva. Para quem tem PMS, essa parte aqui não precisa, que também vocês vão ter a integração permite que o PMS puxe essas informações aqui para dentro do sistema de vocês. Essa outra caixinha, que é a caixinha das fichas, né? Essa que está com a pessoa aqui, já mostra as fichas preenchidas. E se a gente quiser detalhar alguma coisa, é só clicar aqui que vão aparecer as informações que foram preenchidas na ficha. Não vou clicar só porque é da transmissão. Mas nada mais é do que aquilo que a gente preencheu em uma página toda pronta, disponível para visualização. Bom, pessoal, acho que é isso do módulo de hospedagem. A gente passou pelo check-in do hóspede também. Estou aberto a algum questionamento ou interação. Ótimo, muito obrigado, Rudá. Eu tenho certeza de que agora, com a distribuição que foi feita do formulário de perguntas a todos os inscritos, a nossa, via a Gláucia San Giovanni, que é gerente da BH São Paulo, que já fez essa distribuição prévia, nos permite apresentar a vocês, técnicos, algumas dúvidas que se destacaram como as mais frequentes. Tá? E eu não tenho dúvida de que nós teremos outras questões. Já de antemão, acho que seria interessante a gente manter um canal permanente para que eventuais dúvidas complementares possam contar com o feedback de vocês. Mas vamos lá. Primeiro, agradecer, viu, Gláucia, todo o seu apoio, sua dedicação a essa interação com os hoteleiros que compõem a audiência do portal, os associados e potenciais associados. Mas a questão que mais nos foi recorrente, né, diz respeito a dois aspectos. Primeiro, a questão relacionada às diárias, né, as novas regras, regulamentação das diárias e, especificamente, em relação à ficha. É isso. Walter, você que tem aí a pergunta-chave que foi feita em relação às diárias. Bom, então a gente consolidou as dúvidas de vocês, provavelmente várias delas a gente já passou no decorrer da fala de vocês, dos técnicos do Ministério.
mas é bom que a gente repita, porque são dúvidas que estão na cabeça das pessoas antes de ver a apresentação. Então, a pergunta específica sobre esse assunto de diárias e horários, que não tem a ver exatamente com a ficha nacional, né? Um hotel que adota a política padrão de check-in das 13 e check-out às 12 horas está em conformidade com a regra de diária de 24 horas? Essa é a pergunta. Walter, eu vou responder o questionamento aqui. Bom, a portaria de diárias, ela estabeleceu que uma diária corresponde ao período de 24 horas, né? Mas na portaria, ela disponibiliza ao meio de hospedagem a possibilidade entre um hóspede e outro, tá? De até 3 horas para um período de limpeza, tá? Então, assim, esse hotel que tem o check-in às 13 e o check-out às 12, ele está agindo em conformidade com a nova portaria. Inclusive, poderia ser um período maior, né? Que esse daí, pelo que a gente viu, corresponde aí a um período de limpeza de 1 hora e poderia ser estendido caso fosse necessário a esse meio de hospedagem. Respondo a sua pergunta. Acho que cabe salientar também, Walter, se você me permite, que os hotéis têm a opção de estabelecer esses horários. Então, é uma prerrogativa do hotel estabelecer o horário de check-in e check-out, desde que respeite um intervalo máximo de 3 horas entre um e o outro para a primeira diária. Estou certo, Angela? Perfeitamente, É isso. correto. Eu acho que Estabelecido pelo hotel. É um pouco off-topic aqui, mas é importante porque essa dúvida continua, ainda mais que tivemos ontem novas movimentações com relação a esse assunto, em um projeto de lei que ainda não está valendo, né? Mas que a gente tem que acalmar as pessoas de que o que vale hoje é essa orientação. E é muito bom, né, que tenha essa orientação, que cada hotel adote e coloque a sua regra e fica transparente, né, para todo mundo. Transparência evita conflito, né? É isso aí. Ok, Evita Luiz. ruído, sem dúvida. Luiz, com A você. portaria, ela dispõe desses procedimentos operacionais, né? Então, ele regulamenta o que já acontecia na prática, né? De certa forma, e fica claro para todo mundo, né? Acho que não deixou dúvidas. Com certeza, eu acho que foi esclarecedor. Agora, com relação à operação sem PMS, né, qual é o passo a passo para os hotéis e pousadas que não possuem PMS operarem a ficha nacional de registro de hotéis digital? No pré-check-in, no check-in e no check-out. Quais são os pontos críticos e orientações para não travar a recepção? Acho que o Rudá já fez uma apresentação. Se puder retomar de uma maneira bastante didática, eu lhe agradeço, Rudá. Isso, vamos lá, a gente resume aqui rapidinho. Em resumo, um sem PMS, primeiro, tá regular no cadastro, ter indicado o CPF do responsável pela FNRH no cadastro e depois acessar o sistema pelo link que está disponível lá no portal fnrh.turismo.gov.br. O sem PMS, só com esses 3 passos, já consegue acessar aquela parte de reservas, né, e começar a operar o sistema. O com PMS, além desses 3 passos, tem que fazer a integração do PMS com o sistema da ficha nacional, isso via API, que é como se fosse uma ponte entre os sistemas, e a gente recomenda que procure a empresa do PMS para poder fazer essa integração. Uma vez feita a integração, todos os meios de hospedagens já enviam instantaneamente para o Ministério do Turismo as informações de pré-check-in, check-in e check-out. Okay? Então, isso é outra coisa que facilita até a operação do hotel. Né? Que antes o hotel tinha que pegar as fichas, compilar aquilo, botar, escanear, sei lá, e depois mandar para o Ministério. Então, assim, é um custo operacional, uma redução de custo operacional que a gente enxerga gigantesca. Fora a parte de armazenamento de ficha nacional de registro de hóspedes, tinha que ficar lá 5 anos sem poder descartar. Então, agora a informação é instantânea para o Ministério, para quem utiliza a ficha, e a gente desonera o meio de hospedagem nesse sentido.
pontos críticos e orientações para não travar a recepção, o interessante aqui, o que a gente recomenda é que seja enviado com antecedência o QR Code, porque aí você facilita, né? Você adianta as informações do hóspede, que ele, quando chegar no hotel, ele vai direto no check-in, direto no balcão, só apresentar o documento e o atendente ali, o recepcionista, confirmar as informações e entregar a chave e o hóspede se divertir. Então é isso, né? Outra boa prática também, às vezes o hóspede não preencheu antecipadamente, então é disponibilizar os QR Codes no saguão, né? Fazer uma arte legal e tal. Você pode fazer o download desse QR Code em PDF e subir numa arte própria do hotel, e aí incentivar o uso do QR Code quando chegar na recepção para questões de grupo. É interessante também colocar algum atendente auxiliando ali as pessoas nesse primeiro momento. Então, assim, acaba sendo um pouco peculiar, né, de cada meio de hospedagem, mas essas dicas eu acho que são importantes para evitar aquela aglomeração na recepção. Muito Henrique, bom. se você me permite, eu tenho uma pergunta. Claro, por favor. Claro. Então, para o Rudá, para a Ângela, vamos imaginar o seguinte, principalmente para os hotéis de lazer, menor que está viajando não com a família, mas um menor de idade que está viajando com a família da amiguinha da escola. Então, você colocou na sua apresentação muito claramente que a gente pode fazer a ficha de registro desse menor desacompanhado, vamos chamar assim, porque ele não está com a família, mas isso não evita que a recepção, vocês não fazem essa validação de autorização de viagem com terceiros. Então, um detalhe bastante importante é que a recepção do hotel tem que ficar atento à verificação da documentação desse menor que não está viajando com familiares. Estou correto no meu pensamento? Correto, Marcos, é isso mesmo. Toda a legislação que corresponde aí à autorização de menores e as demais, né? Tudo continua em vigor, né? A ficha ela não vai fazer essa validação, tá? Ele vai ser um dependente naquele momento da pessoa que tem autorização para viajar com esse menor, porém, tudo que regulamenta o setor nesse sentido ainda deve ser acatado conforme as normativas que estão vigentes nesse sentido. Então, se a prática do hotel é visualizar a autorização autenticada em cartório, a foto, o documento desse menor e tudo mais, toda essa prática ela deve continuar. Muito bom. Deixa eu encaixar outra pergunta aqui. Agora é no sentido de mais de um hóspede no mesmo quarto. Então, como registrar corretamente múltiplos hóspedes na mesma UH, incluindo acompanhantes e dependentes, garantindo a conformidade e agilidade no balcão? Essa é a dúvida. Certo. Múltiplos hóspedes na mesma unidade habitacional continua, não difere muito não do que é hoje, né? Você vai fazer a reserva, colocar as pessoas que estão na reserva, e aquele QR Code da reserva, o hóspede pode compartilhar com as pessoas que estão no quarto com ele. Então, se ele compartilhar o QR Code da reserva, já vai vir direto vinculado, né, o hóspede que fez o pré-check-in no aplicativo, já vai vir vinculado à reserva. O que pode acontecer no envio de QR Code de balcão cada hóspede fazer o seu pré-check-in e vir separado. Aí o atendente no balcão vai ter que vincular a reserva, que está feita, ao pré-check-in que não foi feito o envio via QR Code de reserva. Ok. Consegui entender? Deu para entender, sim. Precisa Certo. ver se os PMS estão oferecendo essa opção também para facilitar a vida lá no check-in, né? Mas a regra... Pode Isso, falar. os que a gente tem integrado já, eles têm feito esse dever de casa direitinho, né? Chega um pré-check-in que não está vinculado e tem a opção do atendente vincular a reserva. Ótimo. Tem os outros PMS que estão enviando já também o QR Code junto com a reserva, né, no e-mail anterior, e a pessoa já pode preencher e já sai dentro da reserva, é o mais fácil. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui
tem a ver com formação, né, com treinamento, é uma mudança de processos, e isso, cada mudança de processo vão aparecer dúvidas, mas rapidamente aí eu acho que como está bem pensado o processo, essas coisas vão se esclarecendo, o próximo hóspede vai saber como fazer isso, o hóspede de viajante corporativo, por exemplo, que vai se hospeda em vários hotéis por mês e tudo mais. Então, essa é uma coisa que vai pegar, claro, com a experiência de cada hotel e de cada hóspede, né? Obrigado aí pela resposta. Luiz? Então, agora eu vou falar com relação à obrigatoriedade do preenchimento, sob o ponto de vista do hóspede, né? O hóspede é obrigado a preencher a FNRH digital em caso de recusa ou não preenchimento. Qual é o procedimento recomendado para o meio de hospedagem? Pois, na verdade, a lei do turismo ela estabelece que o meio de hospedagem ele deve encaminhar as informações contidas aí dos dados da ficha ao Ministério do Turismo. Então, a obrigatoriedade é do empresário, né, da empresa. Da mesma forma, eu acredito que esses meios de hospedagem, ao receber um hóspede, ele precisa de certas comprovações, né, para um pagamento, um contrato, enfim, ele tem os dados desse hóspede. Então, no caso da ficha digital, na prática, havendo ali uma recusa, a pessoa não quer entrar, não quero fazer o meu acesso à ficha digital, não vou ler o QR Code, enfim, algum dado desse hóspede, ele vai ser recolhido pelo meio de hospedagem, porque ele não vai entrar sem se identificar. Então, dessa maneira, o preenchimento vai ser pelo próprio meio de hospedagem dos dados que ele conseguir obter desse hóspede, né? Certamente ele não vai ter informações, pode não conseguir obter informações de que forma ele viajou, né, e de onde ele veio, mas, enfim, o que for possível ele captar e preencher, aí sim o meio de hospedagem que vai relatar essas informações. Mas isso a gente já vê acontecendo na prática hoje, né? A obrigatoriedade já existe, a ficha já está em uso aí há muitos anos, né? Mesmo antes do Ministério do Turismo, a ficha já estava em uso pela Embratur, era uma obrigatoriedade imposta pela Embratur, por normativos regidos pela Embratur. Então, posteriormente, com a criação do Ministério, essas obrigações foram repassadas ao Ministério e com a Lei Geral do Turismo já havia essa obrigatoriedade. Então, assim, exceções acontecem, pessoas que se recusam, mas vai ter que haver ali aquela maneira de passar as informações que foram concedidas ali na entrada. Acredito que ninguém deixa entrar no seu estabelecimento alguém sem se identificar. Né? Você Ok, está Ângela, correto. só uma dúvida adicional em relação a esse tema, que é para eu poder, como hoteleiro, subir informações do hóspede que se recusou, esse hóspede ele precisa estar cadastrado no GovBR? Não há necessidade. Vou pedir depois para o Flávio ou o Mário me complementarem, tá? Como que é feito isso ali por esse gestor, esse operador ali do sistema, mas tampouco é necessário aquele que não dispõe do Gov no momento, né? O Gov, ele não é obrigatório, ele é recomendado por ser uma forma mais prática de acesso, melhor, e, enfim, tem diversos benefícios. Porém, a pessoa que não deseja entrar pelo Gov, não é obrigatória a entrada pelo Gov. Talvez uma recomendação que seja importante, Ângela, seria que os hotéis fizessem uma ressalva, já que estamos sob novo, novo processo, né? Fizessem uma ressalva na reserva que é obrigatório atualmente, a partir em função da legislação tal, que o hóspede preencha, né? Para evitar, sabe, já tem uma indicação de que ele vai preencher isso aqui no momento da reserva, ter uma frase, alguma coisa assim. Mas é só uma recomendação. Eu acho que a prática vai indicar qual é o melhor processo para a gente fazer isso aí. Muito bom. A Isso. outra pergunta. Só uma observação ainda em relação a essa pergunta. O que é importante pegar do hóspede é o CPF dele correto, né? Isso aí a pessoa pode, na hora que estiver verificando o documento de identidade, colocar corretamente o CPF. Porque se colocar qualquer CPF, que é o que acontecia antigamente, aí a ficha vai ser, o envio não vai ser finalizado, certo? Ok, perfeito.
Isso é praxe e claro que o hotel vai ter interesse em pegar o CPF, pelo menos, como a Angela disse, ninguém bota alguém para dentro sem saber quem é que está entrando, né, na minha casa. Outra dúvida é com relação ao repreenchimento, vamos dizer assim, de novas hospedagens. Então, o hóspede precisa preencher novamente a ficha digital, mesmo que ele já tenha cadastrado anteriormente? Existe esse reaproveitamento de dados e quais são as regras para isso? Você quer falar? Eu falo. Sim, existe o reaproveitamento dos dados, só que para a gente reaproveitar, a gente precisa de ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. E para ter esse reaproveitamento, precisa entrar com o GovBR. Perfeito. Certo? Então, daquelas 3 opções que a gente tem de entrada, tem que entrar na primeira, que é a com o GovBR. Uma vez feito com o GovBR, todas as informações dele ficam salvas na base, e no próximo check-in é só next, próximo, entrou no hotel. Ótimo. Facilita muito, então é mais um forte argumento para ele entrar via GovBR, né? Perfeito. Isso. Nós também tivemos questões que dizem respeito a aspecto de responsabilidade, faz referência às contingências e à fiscalização. Então, eu vou tentar ir por partes aqui. Quem é o responsável pelo preenchimento e guarda do registro? É o hotel ou o hóspede? Bom, o preenchimento ele é realizado pelo hóspede, né? Mas o responsável por captar esses dados, né, como eu coloquei anteriormente, é o meio de hospedagem. Ele que deve informar ao Ministério esses dados que ele captou, né? Perfeito. Se a ficha não for preenchida, o check-in pode ser concluído? Também entra ali naquela parte de operação, da operação, né, do meio de hospedagem. O check-in do meio de hospedagem, ele pode ser concluído, vai ter que ter um diálogo, depende do diálogo que essa pessoa que está atendendo vai conseguir colocar com o hóspede, porque a gente entende que tem, em alguns momentos, certas dificuldades, pode haver alguma recusa, como eu falei, a prática já acontece, né? E eu imagino, já aconteceram ocorrências anteriores da ficha que estava vigente, de pessoas se recusarem. Então, assim, fica a critério do estabelecimento essa recepção ou não, mas que fique claro que os dados desse hóspede, eles vão ser encaminhados pela ficha sim. Aí não tem como ele recusar ou ele impedir que o meio de hospedagem encaminhe esses dados. Com isso, eu acho que você já responde a próxima questão, o hotel pode fazer o preenchimento assistido, né? Ou em outra contingência, para poder liberar o cliente que está com pressa, etc. e tal. É possível que ele faça em nome do cliente o preenchimento? Olha, eu acredito que para liberar por pressa, ele vai acabar atrasando, porque é tão simples, né? Pode, assim, a gente começa a imaginar os casos que podem ocorrer, né? Assim, uma pessoa que tem dificuldade com coisas digitais e ter ali um auxílio do operador, com certeza, né? Inicialmente, pode ser que isso aconteça, pode ser, no caso de encontrar alguma dificuldade, sim, ele pode auxiliar. Mas para agilidade, isso a gente já verificou aqui na prática que não vai agilizar o processo. O processo já é muito ágil da forma que ele vem acontecendo. Ângela, só complementando essa informação, aqui é o Flávio do Serpro, né? Caso o hóspede se recuse a usar o QR Code e preencher no aplicativo, ele vai fazer o check-in normalmente como é feito hoje no balcão. O operador vai atendê-lo, vai preencher os dados dele, e depois, só que no final o PMS ele tem que estar preparado para enviar esse dado do check-in, entendeu? Para o Ministério. Então, o hóspede não vai notar diferença nenhuma, mas o PMS tem que transmitir esse dado de check-in e de preferência em tempo real, né? É muito importante que os PMS sejam alertados para que não faça aquele envio uma vez por dia. Ele tem que ir em tempo real, no momento do check-in, para o Ministério ter essa informação no ato de como é que está a ocupação do hotel. Tá? Então, é importante que isso seja feito mais próximo do tempo real possível. Perfeito. Obrigado, Flávio.
E, para finalizar esse item, quem realiza o controle e a fiscalização? Aqui no Ministério do Turismo existe a coordenação de fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, tá? E dispõe de fiscais que já estão em operação para atendimentos aos normativos, né? Principalmente da Lei Geral do Turismo, e dentre elas agora vai haver a verificação aí do preenchimento dos dados da ficha. Então, assim, já existem fiscalizações do Cadastur, né, que é o cadastro obrigatório ao meio de hospedagem, e agora também vai ser verificado a questão do envio da ficha e o acesso a esse novo sistema, né, que foi como colocado aqui, ele entra em vigor já em fevereiro. Então, inicialmente foi dado o prazo de adequação, né, haverá uma sensibilização, tem todo um período de adaptação de todo o setor, né, mas existe sim uma equipe de fiscalização e existem delegações já, alguns municípios que já realizam essa fiscalização de forma delegada aqui, por meio do Ministério do Turismo também. Beleza, eu acho que encaixando essa pergunta com essa outra dúvida que eu vou falar aqui, é referente a penalidades e responsabilização. Então, tem hoteleiros que colocaram se haverá uma multa ou uma sanção por não preenchimento e envio ou registro inadequado. E se houver esta penalização, ela vai recair sobre quem? Sobre o meio de hospedagem, sobre o hóspede ou sobre ambos? E em quais situações? A fiscalização tem todo um trâmite, né? Ela, inicialmente, há uma sensibilização, uma notificação, um auto de infração. Então, até que se chegue a uma multa, tem todo um caminho a ser percorrido, né? Assim como para o cadastramento. Então, assim, fica a mensagem de que o cadastro, ele é simples, ele é gratuito. O envio da ficha também, né? É obrigatório, é gratuito, então não há porquê os meios de hospedagem não se regularizarem aí de acordo com o normativo. Conforme já havia disposto, o envio da ficha já era obrigatório, então vai continuar nesse sentido, né, essa sensibilização inicial, mas vai sim haver sanções e penalidades e responsabilização, e quem será responsabilizado é o meio de hospedagem, porque a obrigação é do meio de hospedagem e não do hóspede. Então, essa penalização, ela recai ao meio de hospedagem. E a situação é o não envio, a não renovação do cadastro, porque impossibilita o envio dos dados da ficha, ele é impossibilitado quando esse cadastro ele está vencido. Então, tudo isso deve ser plenamente acompanhado por esses empreendimentos, né? E, obviamente, para que se recaia aí penalidades maiores, ele vai ter que passar por um trâmite todo até que se chegue a esse último momento aí, né? Mas existe sim a responsabilização do meio de hospedagem. Eu acho que, claro, que é uma modernidade que a gente está trazendo, né, que para o setor como um todo é benéfico para todo mundo, né? E claro que o objetivo não é multar ninguém e tudo mais, tem que ter essa Exato, sensibilização, tem que ter esse aprendizado, né? Eu acho que exatamente. vocês, nos seus processos aí, vão estar atentos para que essa sensibilização aconteça, as melhores práticas sim, práticas, e daqui a pouco está tudo resolvido, né? Mas acho que a gente Exatamente, cara. respondeu a pergunta dos hotéis que fizeram isso aqui. Ok. Luiz. Agora vamos falar de integração, API, tecnologias e suporte. A ficha FNRH, ela integra com todos os PMS? Existe uma API pública? Quais tecnologias e requisitos são recomendados? E haverá tutorial, treinamento para integração e equipe? Qual é o papel do Serpro nesse ecossistema? Bom, essa daqui eu posso Fábio, falar. você pode falar? A gente vai. Essa primeira pergunta, se a FNRH integra com todos os PMS.
Sim, essa parte de integração via API, qualquer PMS pode ser customizado para fazer a integração, né? Essa integração, ela está, temos os manuais aí na página do Ministério, todas as orientações para poder que seja feita essa integração. Com relação ao tutorial e treinamento, a gente fez, acho que foi no mês passado, numa reunião do ABIH, acho que foi do Rio de Janeiro, foram divulgados a participação dos PMS. A gente lá, nesse momento, a gente tirou algumas dúvidas que vinham sendo questionadas pelos PMS. Nada impede que a gente possa programar outros encontros com PMS, né, para a gente poder estar esclarecendo aí qualquer dúvida sobre a integração. Existe API pública, isso, Flávio? Existe uma API pública que possibilita essa integração via API? Ela é fornecida pelo SERPRO, é isso? A API do sistema FNRH, ela é pública e está disponível com uma documentação na página do Ministério, né? É lógico que para cada um utilizar essa API, ela vai precisar aquele cadastramento no Cadastro, dizendo quem é o responsável pela ficha, e aí essa pessoa vai ter acesso ao link, aonde vai pegar a credencial para a API funcionar. Então, cada hotel, cada meio de hospedagem, com aquela credencial, vai poder conversar com a nossa API, com a ficha. Então, se o PMS quiser integrar sem ter essa credencial, ele não vai conseguir. Tá? Então, precisa desse passo inicial, dessa credencial ser passada para os PMS para a gente fazer a integração. Entendi. Obrigado. E eu acho que tem uma pergunta final aí, qual é o papel do SERPRO nesse ecossistema? Eu não sei se a gente todos entendem o que é o SERPRO. O SERPRO é a empresa pública, né, um órgão público do Ministério da Fazenda, que desenvolve a maioria das soluções para o governo federal, municipal, e até na área privada a gente está entrando também. Um dos sistemas principais do SERPRO é o imposto de renda, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter feito essa experiência de preenchimento e entrega da receita, né? Mas como o Ministério do Turismo é um órgão cliente da carteira do SERPRO, a gente desenvolveu esse sistema e um dos papéis do SERPRO também, com relação ao PMS, através de abertura de chamada, a gente tem conversado com os PMS, esclarecendo as dúvidas. Então, no momento que surgir alguma dúvida, o Mário Rudá mostrou lá onde que é o Fale Conosco. A gente tem recebido algumas dúvidas e esclarecendo para os PMS, tá? Ok, deixa eu só fazer um adendo aí a essa pergunta, porque eu não sei quantos PMS já estão integrados com vocês. Isso era uma pergunta, eu acho que é importante. Tem um número X de PMS, eu não sei quantos são exatamente, mas eu acho que talvez organizar uma conversa como essa que nós estamos fazendo aqui é de interesse do Portal do Hoteleiro, inclusive, para auxiliar os hoteleiros, né? E a gente poderia tentar fazer uma conversa desse naipe aqui, desse tipo, com os PMS, né? Se vocês concordarem, essa é uma sugestão individual minha nesse momento, tá? Para a gente saber quantos já estão integrados, porque isso claro que a API vai se desenvolver, toma um tempozinho lá para integrar, né? Para cumprir todos os papéis, mas é uma coisa que os PMS já estão cansados de fazer isso, né? Já sabem fazer integrações com APIs, né? Walter, a gente tem também uma possibilidade desse PMS, a gente tem um ambiente de homologação, onde ele pode fazer todos os testes, entendeu? Possíveis antes de disponibilizar isso daí para o hotel. A gente teve até, inclusive, alguns acionamentos de PMS que não tem nenhum cliente, nenhum hotel, nenhum meio de hospedagem na carteira, mas ele quer preparar o seu sistema para que ele possa já divulgar, dizendo que ele já está integrado com a ficha. Então, ele disponibilizou no ambiente de homologação a possibilidade desse PMS fazer os seus testes, tá? Ok. Walter, essa ideia essa ideia da reunião com os PMS, Walter, é interessante para a gente aqui do Ministério também, tá? Esse universo ainda de quantidade de PMS, quais são os principais PMS e tal,
a gente também veio descobrindo ao longo do processo. A gente não tem um número exato, tá? A gente tem aqueles que a gente veio conversando ao longo de todo esse processo. Então, acho que é interessante, sim, se vocês conseguirem ajudar a gente nessa identificação dos PMS, a gente montar uma agenda mais técnica, né? Que aí a gente vai chamar o desenvolvedor, vai botar todo mundo na mesa e fica uma reunião fechada para a gente tratar sobre justamente a integração da API. Eu acho que é bastante válida. Se conseguir articular aí, vai ser um ponto interessante para a gente aqui também. O Marcos queria falar? Sim, dentro desse assunto de integração com o PMS ainda, Flávio, você falou que tem um ambiente de validação, tem um sandbox ali para trabalhar. A minha dúvida é com relação à credencial. A credencial, o hotel faz a solicitação da credencial diretamente. Você tem toda a documentação publicada, toda a documentação de API publicada, ok. Aí é só uma questão do PMS fazer as chamadas nos lugares corretos. A questão da credencial, o hotel tem que solicitar para vocês isso de maneira offline ou essa credencial o hotel pode já emiti-la e já passar para o PMS? Toda a parte do cadastro, ela é replicada para o ambiente de homologação. Então, os meios de hospedagem que foram sugeridos lá, cadastrados para o FNRH, no cadastro, eles já vão estar replicados. Então, o link de homologação é outro e a credencial é outra, mas isso tudo está na página lá do Ministério. A credencial está dentro do cadastro. Tá. Tá Não, certo. Vocês falaram isso antes, é verdade. Isso. Tá, mas então eu vai estar faço a disponível. solicitação da credencial dentro do cadastro automaticamente, individualmente. Eu não preciso de apoio de ninguém para fazer isso. Vamos supor que você, Marcos, você é proprietário do meio de hospedagem, você foi no cadastro e colocou seu CPF lá como responsável pela ficha, tá? Nesse momento, você tem acesso ao link, naquela caixinha que o Mário mostrou, credenciais de API, você pega essa credencial e passa para o seu PMS, entendeu? Perfeito. E aí ele vai ter esse acesso. Ótimo. Isso. É aquela parte das chaves, aquela parte de chaves da API. Tá? Então, você cadastrou o CPF no cadastro, entrou a primeira vez na FNRH, aí o meio de hospedagem que vai entrar, né? A primeira vez na FNRH, clicar naquela caixinha chaves de API, copiar o nome do usuário, o número do usuário e a chave da API. Pegar essas informações e passar para o PMS. Então, a chave da API é gerada dentro da ficha já. É um primeiro acesso que o meio de hospedagem tem que fazer. Então, quem passa é o meio de hospedagem, não precisa consultar o Ministério. Ok. Tá ótimo, obrigado. Estamos chegando aqui no finalzinho. Tem mais uma pergunta aqui, talvez o Luiz tenha uma final. E essa é relativa a custos, gratuidade e acesso de dados. Eu vou quebrar um pouco, eu vou falar a frase inteira, mas o processo é gratuito para o hóspede e para o hotel? Se houver custo de tecnologia, a gente sabe que tecnologia é caro, né? Caro não, tem preço, né? Mas se houver custo de tecnologia e integração, quem arca? E quanto aos municípios, secretarias, observatórios, eles terão acesso aos dados consolidados e descaracterizados, tipo painéis de BI ou API, para planejamento turístico, e como isso é feito sem ferir a LGPD. Então, quebrando aqui a pergunta. Primeiro, falando de custos. O processo é gratuito para o hóspede e para o hotel, e se tiver custo de tecnologia, quem é que arca? Vou responder essa, tá, pessoal? O processo, a princípio, ele é gratuito, né? Se ele não é feito por meio de integração com o PMS, ele é de livre acesso ali pelo site do Ministério do Turismo mesmo. E quando há essa integração, se houver alguma... Aí me corrijam, por favor, Mário e Flávio, né? Pode ser que tenha que haver algum ajuste para essa integração, que ainda desconheço, mas aí vou pedir para vocês me complementarem. Nós verificamos em alguns PMS, eles têm de forma de contratação aí com o meio de hospedagem, alguns têm obrigatoriedade de ajustes a normativos e legislações que venham acontecer durante esse contrato. Então, imagino que em alguns casos fiquem em função do PMS ou em outros para o meio de hospedagem. Mas acredito, vocês podem me complementar, se pode haver algum custo aí para essa integração?
Isso. Então, assim, para o hóspede não tem custo nenhum, né? Zero. Para o meio de hospedagem que não tem PMS, também é zero, porque ele vai utilizar o sistema do Ministério. Para o meio de hospedagem que tem PMS, é interessante observar o contrato que ele tem com a empresa de PMS, porque lá vão estar dizendo aquilo que seria passível ou não de algum custo a mais, né, ou um custo extra. O que a gente tem observado é que os PMS, pelo menos os maiores, têm uma cláusula que eles têm que se adequar à legislação e seria sem custo, né? A gente não pode dizer exatamente que não vai ter custo e também não posso afirmar que vai ter custo, nesse sentido. Ok. Você ia fazer algum comentário, Flávio? Não, não é não, é isso que o Mário falou, né? Se for por força de lei, de decreto, portaria, entendeu? A maioria dos contratos já prevê que o PMS tem que se adequar, né? E eu, Reforma tributária, esse tipo de coisa, é normal que os, e eu, e eu, as e eu queria lembrar empresas... também o hotel está se desonerando de um processo caro, que é esse processo de papel, né? Então é importante que, se houver algum custo, acho que é bom levantar também que tem um peso, uma balança aí, porque o hotel vai economizar bastante em processos, em papel e envios, etc. e tal. Agora, Não a outra, pode haver mais economia do que custo, né, Walter? essa é a ideia, né? Claro. E assim os municípios, né? Os municípios, a Secretaria de Turismo de vários municípios já estão interessados também em saber se vão ter acesso a dados consolidados para o planejamento turístico deles. Isso está previsto na operação da implementação da ficha? Sim, inicialmente, os dados são de utilização aqui, né? Os dados, eu digo, turísticos, né? Não os dados Claro, pessoais que são claro. capturados. Esses dados são utilizados para desenvolver políticas públicas e tudo isso, assim como são os dados do cadastro dos empreendimentos, né? Então, tudo isso, o Ministério ele trabalha de forma descentralizada, com as secretarias estaduais de turismo. Temos aí contato com as secretarias municipais, os observatórios, enfim, os dados são importantes, a gente entende, para todo o setor de planejamento turístico. Então, assim que inicialmente os dados forem realmente robustos, né, a partir daí da utilização, em produção, a grande parte dos meios de hospedagem esteja em utilização, a gente vai ter aí um painel com dados muito ricos para estudo de todo esse setor. Então, tudo isso está sendo avaliado de que forma que vai ser, que os estudos vão ser realizados, se eles já vão ser repassados já de forma trabalhada, enfim, tudo isso está no radar, né? O desenvolvimento está sendo realizado dos painéis, mas a forma que ele vai ser utilizado ainda vai ser estudada da melhor maneira, obviamente tudo em atendimento às normas da LGPD e acesso de dados, tudo isso criptografado, como deve ser feito, tá bom? Beleza. Bom, a última pergunta, na verdade, são duas. Diz respeito à possibilidade do prazo previsto de 19 de fevereiro para a implementação da ficha eventualmente ser adiado. Luiz, o prazo que está na portaria em vigor é o prazo de 19 de fevereiro, né? Não tem nada determinado de forma contrária. Caso isso aconteça, todo setor será informado, mas a princípio esse é o prazo que foi determinado. Sei que houve conversa, né? Houve solicitação, mas a gente entende que o prazo foi concedido desde a publicação da portaria, né? Todo o setor tem sido envolvido na construção desse processo. O Ministério tomou cuidado de contactar os PMS, os meios de hospedagem, e isso tudo foi construído aí ao longo do tempo, e a gente entende que esse prazo concedido é suficiente para que todos se adequem aí. Mas, como eu falei, inicialmente, como é uma coisa, uma novidade, né? Assim, é um processo novo, tem toda uma sensibilização antes de qualquer situação aí, como a gente falou, ninguém quer sair multando, ninguém quer sair
a gente quer passar o conhecimento, como o trabalho de hoje que está sendo realizado, né? É passar as informações, é auxiliar, a gente se coloca aqui à disposição para todos os meios de hospedagem, todo esse auxílio, essa gravação tem que ser disponibilizada, né? A nossa área de tecnologia, o SERPRO se colocou à disposição, a gente colocou todas as informações necessárias para essa adesão, então a gente entende que aí esse prazo já foi concedido e todos estão aptos a aderirem a esse novo sistema. Perfeito. Então, pegando o gancho da sua fala, eu primeiro gostaria de me desculpar com a audiência por não ter sido feita a transmissão ao vivo como programado, por problemas técnicos de integração de sistemas, porém, eu estou convencido de que esse webinar é bastante esclarecedor. Nós, além de divulgarmos na íntegra esse webinar e repercutirmos através das redes sociais, divulgação da imprensa, toda a base de associados, enfim, para que todos tenham acesso a essas informações, também vamos pegar cada uma dessas questões, né, e editar pequenos vídeos de resposta para facilitar a consulta pontual às questões de maior interesse da hotelaria. E, nesse sentido, eu pergunto, podemos manter esse canal institucional para outras perguntas que venham a ser, possamos receber através do formulário de perguntas a serem enviadas para o Ministério? Podemos manter, Ângela, um canal permanente de atualização das informações? Podemos, sim. Mário, você colocou, gostaria de saber se a gente põe algum e-mail, algum canal mais direto para que eles contactem? O e-mail tem se for em dúvida, o interessante é sempre tentar tirar as dúvidas nos manuais, né? A gente acredita que as informações estejam lá. Dúvidas mais técnicas, a gente pede a abertura via chamado no SERPRO. Uma dúvida que seja mais negocial, acredito que a gente possa utilizar o e-mail, aquele FNRH digital, foi esse definido? @turismo.gov.br. Esse mesmo. Ele já está, Esse, né, Ana? já está Beleza. trabalhando com ele. Isso. Então, pronto. Então, a gente pode utilizar o FNRH digital @turismo.gov.br para as dúvidas vindas aí da BIH. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Ângela. Para o encerramento, passo a palavra para o Walter, finalizando esse webinar de hoje. Eu tô super feliz. Acho que a gente conseguiu cobrir um tema bastante que tem muitas dúvidas ainda. Eu acho que como eu falei, é uma mudança para o bem, né? Então vamos nos dedicar a fazer essa coisa acontecer no mais curto espaço de tempo. Eu não sei se a Ângela tem uma previsão de quando você vai estar totalmente satisfeita, quanto tempo demora para a gente estar confortável que a implantação foi adequada, tá? Que tem muita gente já participando, mas tenho certeza que vão ter dúvidas, a gente vai estar aqui para esclarecer junto com vocês, com todas as ABHs do Brasil, e é assim mesmo. Mudança traz apreensões, mas traz felicidade no futuro. Queria passar a palavra para o Marcos Vilas Boas também poder ter suas últimas palavras. Ok, eu estou aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Infelizmente, tivemos algumas dificuldades técnicas, isso pode acontecer. Espero que não aconteça na implantação da FNRH eletrônica, com certeza não vai. E eu acho que esse evento teve o seu objetivo cumprido e ponho a BH São Paulo à disposição até para conseguir juntar, e o Portal do Hoteleiro, para conseguir juntar os PMS, caso seja necessário, conforme vocês solicitaram. E vamos em frente, vamos torcer que isso dê certo. E nós gostaríamos realmente, a pergunta de quem pode consumir as informações é interessante, porque são informações muito ricas que vão sair a partir dessa consolidação das informações de forma digital.
Então, são dados que nos interessam também como observadores do turismo e agentes ativos dentro do turismo brasileiro. Agradeço a todos, muito obrigado. Ângela, você, em nome do Ministério, ou quiser compartilhar as últimas palavras para a audiência? Juarez. Sim, agradeço aqui. Queria até apresentar a coordenadora geral aqui de formalização e fiscalização, Ana Modesta. Se quiser dar uma palavrinha, Ana. Olá, bom dia a todos. Sou a coordenadora aqui da área. Estou como coordenadora, né, trabalhando aí com a ficha, à frente do Cadastur, junto com a Ângela, junto sempre em parceria com a equipe de TI do Mário, com o Serpro também. E agradecer. Eu acho que assim foram informações aqui riquíssimas, né? E eu acho que quanto mais capilaridade a gente conseguir dessas informações, eu acho que a gente vai conseguir o resultado, Marcos, que eu não sei se foi o Marcos ou o Walter, que perguntou que horas que nós estaríamos satisfeitos. Então, nós estaremos satisfeitos quando a gente tiver um número maior possível de meios de hospedagem aderindo à ficha. Aí vai ser a hora que a gente vai estar realmente bastante satisfeito e a gente vai conseguir os resultados de informações, né? Para políticas públicas, para estatísticas, da forma como o turismo vem precisando ter essas informações. Eu agradeço muito aí a parceria de vocês por ter proposto essa webinar e estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Ana. E a gente pode ter certeza que o Portal do Hoteleiro, que é um veículo, uma plataforma da ABH de São Paulo, vai estar acompanhando todo esse processo e trazendo notícias novas. O responsável pelo conteúdo do Portal do Hoteleiro é o Luiz Henrique, muito experiente no setor. Então, nós vamos estar acompanhando e pontuando os avanços e eventuais dúvidas, né, nesse processo que vai ser muito positivo para toda a hotelaria e para os hóspedes também. Muito obrigado, Luiz. Você quer algumas palavras finais também? Quero agradecer a você também, a todos que participaram desse encontro e convidar os hoteleiros, os profissionais do hoteleiro, a conhecerem de perto o Portal do Hoteleiro, que oferece informações de capacitação e atualização profissional direcionada a todas as áreas de gestão de uma da hotelaria. A recepção, a área de vendas e marketing, reservas, enfim, são 12 áreas distintas que são alimentadas regularmente com informações de contribuição ao desenvolvimento dos profissionais que buscam o seu aprimoramento e posições de liderança dentro do ambiente da hospitalidade. Era isso. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado. Viu?